Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao terceiro Meeting Internacional em Estética e Terapias Integrativas. É uma alegria imensa estar compartilhando com vocês hoje um pouquinho do meu conhecimento. Espero que vocês estejam aproveitando muito este congresso, que foi preparado com muito carinho, né, numa época um pouco diferente das outras, mas que o desejo e a preocupação em se manter atualizado com certeza prevaleceu entre nós. Então, muito obrigada, parabéns para vocês que estão participando e buscando, né, o conhecimento, o aprimoramento, a atualização, que é muito importante para nós, profissionais da área estética e da saúde integrativa. O assunto que nós vamos conversar hoje é sobre intradermoterapia capilar e associações de protocolos de tratamentos. Vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação. Mas antes, né, eu gostaria de me identificar para vocês. Eu sou a professora Karine Zimmermann, sou biomédica, patologista clínica e biomédica esteta. Sou mestre e doutora em farmacologia e especialista em biomedicina estética. Sou professora, sou docente de graduação, pós-graduação, né, onde comecei minha carreira, então, docente há 6 anos atrás, na cidade de Santo Ângelo, no antigo IESA, né, na Faculdade Senec. Hoje estou em outras universidades, né, e estou muito feliz por estar aqui com vocês compartilhando desse momento. Também ministro cursos VIP na área da harmonização facial, né, e da saúde estética. Quero dizer para vocês, compartilhar esta mensagem, né, que o sucesso ele não é acidental, ele é fruto de um trabalho árduo, da perseverança, da aprendizagem, sacrifício e amor pelo que fizemos. E eu acho que esse momento de pandemia, ele traz à tona esse tipo de mensagem, né? Que nós estamos buscando nos tornarmos pessoas cada vez melhores e profissionais mais qualificadas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a intradermoterapia capilar e a associação de tratamentos. Desde sempre, né, durante toda a história, os cabelos sempre foram uma questão de valorização, né, de ornamento pessoal. Então, tem um significado histórico por trás, né, uma função social. Então, aqui compartilho com vocês algumas imagens, né, da nossa mitologia grega. Vocês devem conhecer a história do Sansão, né? E há muitos outros povos, né, egípcios, romanos, né, que sempre enalteceram os cabelos. Pelo lado da estética capilar, né, nós compreendemos então que o cabelo ele é beleza, né, é sedução, faz parte da identidade visual e principalmente da harmonização facial. Muitas pessoas acabam mudando o corte, o cabelo, por uma questão de visagismo, né? Isso é uma questão de estilo, com certeza, mas também é uma questão de autoafirmação. E aqui compartilho com vocês alguns exemplos, né, da estética capilar. Então, há momentos em que é mais estilo o cabelo liso, em outros momentos o cacheado, né? Cabelos bem estilizados, como os masculinos aqui também. E a função que o cabelo tem, além de ser estético, de ornamento, né? O cabelo, ele tem a função de proteger a nossa pele, né? Contra a radiação solar. Ele ajuda também a diminuir esse atrito com a pele e a percepção de sensibilidade. Então, quando a gente revela muitas vezes o frizz no cabelo, né?
tudo isso tem uma explicação científica, né? E que a gente poderia passar aqui horas, talvez até semanas e meses conversando sobre este assunto. Então, o nosso foco hoje são as alopecias, né? O tratamento através de procedimentos minimamente invasivos, como a intradermoterapia, ou também chamada de mesoterapia capilar. Como que acontece, então, o diagnóstico, né, para a realização desse procedimento? Primeiro momento, tem que se identificar a causa, né? A partir da identificação da causa, podemos sim realizar um protocolo, um planejamento personalizado para aquele paciente. Então, a anamnese, a consulta, ela é fundamental. E eu digo também que o uso do tricoscópio, desse aparelhinho aqui, porque ele vai te dar uma versão, né, de como está o couro cabeludo, a haste do fio, que muitas vezes a gente não consegue observar a olho nu. Então, o tratamento para as alopecias seria corrigir os desequilíbrios endógenos e exógenos, né? Porque tem agressões externas, inclusive a radiação solar, poluição, e minimizar, então, o que estiver de causas externas e tentar modular as endógenas. Aqui compartilho com vocês o ciclo capilar, tá? Então, nós temos diversas fases de crescimento do nosso fio de cabelo. O folículo capilar, né, ele começa a se desenvolver no momento ainda que estamos na fase embrionária, né? E depois da 22ª semana, todos os folículos do nosso corpo, eles já estarão formados. Então, isso quer dizer que nós já nascemos, né, com a quantidade que vamos permanecer, né, de folículo capilar. E então, o fio de cabelo, o pelo, né, ele vai começar a se desenvolver conforme a área corporal que ele estiver. Pode normalmente ter um ciclo de 2 a 7 anos, pode ser de meses, em algumas fases também. Então, aqui compartilho com vocês as principais fases que nós temos: a anágena, a catágena, né, a telógena, e o momento, então, que o fio vai se desprender, exógena, né? Faz parte perdermos alguns desses fios. E também, agregado a este folículo capilar, nós vamos ter uma glândula sudorípara, uma glândula sebácea, um músculo eretor do pelo, né? Nós temos, então, toda essa caracterização do folículo capilar na papila, na matriz, no bulbo, né? Que fazem parte da raiz desse fio e que vão ser importantes no diagnóstico e na estrutura desses fios. Então, uma pessoa tem, em média, 100 mil fios, né, de cabelo, por exemplo, e que é esperado que ocorra, assim, uma perca, né, de fios, uma perda de 100 a 200 fios por dia. Faz parte do ciclo. Entretanto, o que precisamos observar é que se novos fios estão aparecendo, estão rebrotando, né? E é a partir daí que começam, então, os problemas capilares, quando esse fio o cabelo não é estimulado. E aí, então, nós precisamos tratar. E cada uma dessas fases em que ocorre uma perda de fios, né? Ela é caracterizada por algum distúrbio que nós vamos conhecer a partir de agora. As alopecias, então, elas são influenciadas por infiltrados inflamatórios, tá? Nessa primeira imagem que eu compartilho com vocês, nós temos uma alopecia permanente, então, caracterizada muitas vezes por cicatrizes, onde ocorre um infiltrado inflamatório, né? Que com certeza
vai prejudicar as células dessa região, né? Nós vamos ter, então, muitas vezes um desaparecimento fisiológico, né, desse folículo. Aqui na outra imagem, nós temos uma alopecia reversível, então não cicatricial, onde o infiltrado inflamatório, ele fica mais na base desse fio, tá? Então, por isso que ele se torna reversível. E agregada a tudo isso, nós temos os tratamentos capilares, cujo objetivo, por exemplo, para as alopécias cicatriciais, que são extremamente difíceis de tratar, o único objetivo seria interromper a evolução, ou pelo menos diminuir a evolução dessa patologia. E quando se tratando de alopécia não cicatricial, o objetivo seria induzir o crescimento e reduzir a queda. Então, nós temos alopecia androgenética, alopecia areata, né? Alopécies induzidas por quimioterapia, radioterapia, né? E a tricotilomania, onde a pessoa tem a mania de arrancar cabelo. Então, o diagnóstico ele é imprescindível com a tricoscopia digital, porque é um grande aliado para o sucesso do tratamento, e é isso que nós queremos, né? Porque, afinal de contas, estética é resultado, e quem procura um tratamento é porque quer ter um resultado satisfatório. E nós, profissionais, precisamos estar preparados, né, para atender esse paciente e oferecer os procedimentos, né, conforme o nosso código de ética. Então, o que o tricoscópio digital ele faz? Ele permite a observação com um grande detalhe, né, do couro cabeludo, da haste, do folículo, e conseguimos diagnosticar o motivo da queda do cabelo. E afinal, podem ser muitos. Então, digamos que esse microscópio aqui vai ajudar, né, a aumentar essas imagens, e também nós conseguimos registrar por fotografias, vídeos, né, e acompanhar todo o tratamento do nosso paciente. Porque muitas vezes o paciente ele não vai perceber que esse folículo está se desenvolvendo e que os resultados estão aparecendo. Então, a tricoscopia digital evidencia melhor esse resultado e também serve para o acompanhamento, para a gente poder mostrar para o nosso paciente que o resultado está aparecendo sim e que ele está tendo sucesso no tratamento. Afinal de contas, para a gente conseguir ver muitas vezes o resultado, demoram alguns meses. E quando o paciente nos procura, ele já chega com aquela angústia que ele quer reverter, né, que ele quer melhorar. Então, é uma grande ferramenta. Proporciona também os detalhes quanto ao embelezamento desse fio, né? A gente consegue ver como está o alinhamento, a hidratação, né? A densidade do fio. Vou compartilhar algumas imagens aqui que a gente consegue ver. Sim, nós conseguimos também perceber a inflamação, né? Dermatite seborreica, um couro cabeludo inflamado, um folículo inflamado, ele é um momento chave do tratamento. Nós precisamos controlar essa inflamação, melhorar a textura desse couro cabeludo para depois começar a tratar com qualquer procedimento invasivo, minimamente invasivo, né? Então, o tricoscópio ele ajuda a essa visualização e também a ver se esses ósseos, se esses folículos, né, já estão cicatrizados ou não. Percebam nessa primeira imagem que nós temos um fio mais fino, uma densidade, então, reduzida. Nós temos outro mais com diâmetro um pouco maior e temos 2 fios no folículo, temos um fio no folículo. Então, nós podemos ter vários fios, né, num folículo capilar. Mas isso vai depender, então, do estilo, da genética, né, dos fatores exógenos. Então, se a pessoa está utilizando química no cabelo, se o cabelo já tem
algum histórico genético ou se ela se expôs nesse tempo a algo que pudesse fazer com que ocorresse, né, a fragilidade desses cabelos, do folículo, do cabelo, e que levasse, então, à queda. O diagnóstico, além do tricoscópio, que eu acho fundamental, nós precisamos aliar com exames bioquímicos, exames séricos, né, exames laboratoriais. Por quê? Nós temos muita influência hormonal sobre os nossos pelos. E precisamos buscar o entendimento disso para conseguir ter uma terapia com sucesso. Nós sabemos que a dihidrotestosterona, que é a DHT, assim chamada, né? Ela tem uma enorme influência na alopecia androgenética. Então, muitas vezes a calvície, né? Ela começa com a influência desse hormônio que vem a partir da testosterona. Então, como é importante investigarmos? Além disso, a saúde da nossa tireoide, né? Ferritina, ferro sérico, vitamina D, a 25-hidroxivitamina D, o zinco, biotina. Então, a partir disso, e muitos outros exames que podemos pedir em relação ao contexto que o paciente nos traz, né? Claro que sempre vamos ter que analisar a clínica, a demanda desse paciente. A partir disso, conseguimos definir um planejamento, né? Um tratamento adequado conforme a causa. Então, o tratamento estético ou tratamento capilar, ele é totalmente personalizado. Cada paciente vai ter um planejamento, porque cada um pode ter uma causa diferente, né? Um transtorno capilar, uma patologia, um histórico familiar, né? E que isso vai ser identificado a partir dos exames clínicos, exames séricos, exame com a tricoscopia e exame a olho nu também, teste de tração, por exemplo. Além disso, faz parte do tratamento, se estiver com carência de nutrientes, né? O uso de nutricosméticos, nutracêuticos, né? Loções, shampoos, tudo pensando em reduzir a inflamação inicial que muitos pacientes apresentam, né? Para depois efetivar, muitas vezes, alguma das terapias com injetáveis. E aí, o resultado final, né, está baseado na redução de cabelos e o estímulo de novos fios. Então, para diagnosticar a alopecia androgenética, né, que acomete mais ou menos de 30% a 50% dos homens e 30% das mulheres, né, tenho muitas pacientes mulheres que me procuram, né, com a queixa de que o cabelo sumiu. E a rarefação capilar começa nessa linha central, na linha mediana. Então, as mulheres já têm uma dificuldade por questões hormonais, né? Que precisa ser analisada durante a sua vida adulta para que o fio permaneça com densidade. E quando ela percebe que esse fio está sumindo, muitas vezes ela já tem 50 anos ou mais, né? Então, eu diria que é um tratamento, assim como um outro tratamento para a pele, que a gente precisa estar investigando, acompanhando, ainda mais quem tem histórico familiar, né, de alopecia androgenética. Então, essa diminuição da densidade, ela tem influência hormonal, né? Pode ter inflamação no couro cabeludo e a miniaturização do fio ocorre em decorrência, né, da ação da 5-alfa-redutase sobre o hormônio testosterona. Aqui no lado, eu coloco uma imagem, né, mostrando como que vai acontecendo isso. Muitas vezes, o processo começa frontal e vai progredindo. Ou, muitas vezes, na linha central, no caso das mulheres. E daí nós também temos a alopecia areata, que acomete mais ou menos 2% da população, né? É uma queda abrupta dos fios, dos pelos, uma localização muitas vezes generalizada, pode ser localizada, vai depender da imunidade da pele, né, de doenças
associadas, do emocional, da genética. Então, são vários os fatores e que vai se tornando cada vez mais difícil de tratar quando não diagnosticado corretamente. Além disso, nós temos os eflúvios, que são aquela queda difusa pós-evento, pós-gatilho, por exemplo, um estresse, né? Um momento de estresse, deficiência de nutrientes, alteração hormonal, medicação, né? E ele ocorre também uma diminuição, um afinamento desse fio. Aqui, compartilho com vocês uma imagem, então, de uma alopecia androgenética feminina, que começa com essa rarefação na linha central. Aqui, uma alopecia areata, né? Com esses blocos difusos, né? E localizados, muitas vezes, nessa área do hospital. Percebam que durante o processo de alopecia androgenética, né, nós não temos queda de cabelo ou perda nessa área, mas na alopecia areata ocorre, tá? Então, a ação do hormônio e da 5-alfa-redutase, ela fica condicionada a essa área aqui, por isso que nós nunca vamos ver alguém calvo nessa outra região, mas a gente consegue perceber quando isso acontece que é um tipo de alopecia areata. Então, nós temos essas perdas localizadas. E aqui, então, como ocorre a transformação dessa testosterona em dihidrotestosterona. E é aqui que os tratamentos injetáveis vão começar. Então, os ativos, eles vão ser utilizados para inibir a ação da 5-alfa-redutase, né? E evitar que a dihidrotestosterona possa comprometer, então, a saúde capilar, né? E fazer com que esse fio desapareça, suma, né? Que é assim que os pacientes relatam para nós. Então, a perda desse fio pode ocorrer em relação a isso. A intradermoterapia, também conhecida como mesoterapia, é uma técnica muito antiga, da época de 1952. Hoje ela é uma técnica que está muito popularizada, inclusive com os aparatos automáticos e semiautomáticos, né? Percebam essa pistola de aplicação, né? E também utilizando aqui a seringa e a agulha, né? Para fazer a injeção. Então, é uma técnica onde ocorrem múltiplas injeções intradérmicas, né? Com substâncias ativas, com doses baixas e em vários pontos. Geralmente, a distância entre os pontos fica condicionada a 1 a 2 centímetros, né? E a injeção também, 0,1, 0,2 por ponto. Nós temos uma comprovação científica, né, de 1991, que traz, então, que quanto menor a dose injetada e a profundidade também não quanto a não utilizando uma profundidade tão exacerbada, né? Eu vou falar um termo redundante, tão profunda da dose, então a dose sendo intradérmica, melhores serão os resultados. Então, a gente realiza múltiplas punturas, colocando uma dose baixa do ativo, né? E é claro que para começar todo esse procedimento, nós temos que ter noção do que vamos aplicar. Isso faz parte do planejamento personalizado para o teu paciente. E também do que você vai escolher para combinar de ativos. Não precisamos combinar muitos ativos. Muitas vezes, 1 ou 2 serão suficientes. E você vai fazendo um rodízio entre eles, né? Entre as sessões. Tudo vai depender do paciente. Por quê? Temos que ter conhecimento farmacológico de não compartilhar, misturar, fazer um blend de ativos que possam se anular, né? Então, isso é muito importante. A técnica, então, consiste numa aplicação intradérmica, conforme essa projeção de aqui, ó, 10 a 15 graus. Conforme eu coloco nesse desenho aqui,
né, para mostrar como que é realizada. Então, esse medicamento que vai ser administrado ali, esse ativo, esse fitoterápico, né, ele vai atingir um efeito mais duradouro e uma grande disponibilidade local, o que é totalmente diferente de uma medicação, de um ativo tomado por via oral, né? Então, ele não vai ter essa passagem, a primeira passagem pelo fígado, pensando na biotransformação hepática, né? Ele vai ter uma ação local. Então, aqui, os ativos, eles vêm em monodoses, as quais são utilizadas somente no momento da aplicação. E aqui, então, uma foto demonstrando que podemos utilizar diferentes seringas. Na foto anterior, era uma seringa de 13 ml, né? Com uma agulha 30G meio. Aqui é uma agulha 32G, né? Que também, com certeza, vai minimizar o desconforto desse paciente. Então, requer o planejamento, asepsia é muito importante, né? Do couro cabeludo, utiliza-se clorexidina, não estar com o couro cabeludo inflamado, é muito importante, então, fazer essa desinflamação prévia. Seringa agulha estéril, né? Após utilizada, então, ser descartada numa caixa coletadora, né? A famosa Descarpac. Tem que ter o conhecimento clínico, farmacológico da técnica e também a aplicação dessa técnica, ela é condicionada conforme o Código de Ética Profissional. E aqui eu compartilho com vocês uma tabela retirada de um artigo, né, que dá uma orientação, então, de como empregar esses ativos na mesoterapia, para se ter uma maior segurança. Então, a primeira coisa tem que conhecer esse ativo, saber a ação, efeitos adversos, né, efeitos colaterais, não fazer muitas misturas numa mesma mescla, né, selecionar a partir do que o paciente precisa, se é um vasodilatador, um antiandrogênico, um anti-inflamatório, fator de crescimento, se é necessário o anestésico ou não. Aqui a gente precisa ter um grande cuidado, porque o uso do anestésico requer bastante conhecimento, né? E muitas vezes eles favorecem a difusão desses ativos. Então, precisa ter muito cuidado também na utilização. Analgésicos, né? Fitoterápicos, vitaminas, minerais. Então, hoje é um mercado muito amplo na escolha desses ativos, na orientação de uso, e que poderíamos ficar muito tempo aqui conversando a respeito. E eu vou passar os que têm comprovação científica, né? E o maior número de embasamento científico. Então, primeiro situação que eu quero demonstrar para vocês é um caso clínico, que eu acredito que assim vamos ter um maior entendimento. Feita a anamnese, né? Nós vamos então ter um diagnóstico e um tratamento. Aqui o caso clínico que eu compartilho com vocês é sobre a alopecia androgenética. Então, o que o paciente reclamou? Afinamento do cabelo, né? Ele não tinha inflamação, que já é um passo bem importante para começar o tratamento. Então, ele teve uma perda difusa de cabelo e um histórico familiar. O diagnóstico foi a recessão da região frontal, linha temporal, né? E também a linha fina. Sem cicatriz, então isso é ótimo, porque o tratamento já requer, quando não tem cicatriz, já induz, né, que vai ter sucesso. Seguindo a escala, porque nós temos escala feminina e masculina, para ver o padrão. Então, ele se encaixaria numa escala 4 da escala Hamilton. O tratamento que foi selecionado inicialmente foi o tratamento padrão ouro, que é a solução tópica de minoxidil a 5%, 2 vezes ao dia, em torno de 1 ml, espalhar no couro cabeludo, em gotinhas, né? E finasterida a 1 miligrama por 2 anos, esse paciente tomou.
Então, o que aconteceu? Ele teve uma boa resposta? Ele teve. Entretanto, essa resposta se estabilizou e o paciente começou a manifestar desejo de transplante capilar. Então, ele conversou com o profissional e foram analisadas todas as possibilidades de tratamento, resultando na mesoterapia como a mais indicada. E nessa imagem retirada do artigo, eu compartilho com vocês, após 10 sessões, essa foto mediana, e após 20 sessões, a evolução que esse paciente teve, realizando, então, a cada 15 dias, né, com os ativos minoxidil, finasterida, biotina e depantenol, e mais 10 sessões. Então, foi aplicado 0,1 ml a cada 1 ou 2 centímetros, numa profundidade de 2 a 4 milímetros, com uma agulha calibre 30G e 4 milímetros. Sobre os ativos utilizados, então, por que utilizar a finasterida? Porque ela é um inibidor seletivo da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que faz a conversão da testosterona em dihidrotestosterona e leva à perda desse fio, tá? A finasterida também, então, vai fazer com que diminua os níveis da DHT e, consequentemente, vai involuir a miniaturização dos fios. Então, não vai acontecer, né, essa redução da densidade com a frequência que tinha antes. Então, o cabelo tende a normalizar a densidade. O minoxidil, ele é um vasodilatador que prolonga a fase anágena, então faz com que o cabelo permaneça um pouquinho mais no seu ciclo e, consequentemente, evita a queda. Então, ele também tem ação antiapoptótica, né? E promove o espessamento desta haste do cabelo. Então, aumento da densidade, né, do fio. A biotina é o famoso, né, a vitamina H, o hormônio H, como muitos chamam, se você for pesquisar numa plataforma não científica. E ela aumenta, então, a espessura do fio, auxilia no desenvolvimento de novos fios, ela previne a queda, o fortalecimento desses fios e atua como um cofator essencial para as enzimas carboxilase. Então, ela tem um papel fundamental não só no cabelo, na pele, para as unhas também. O depantenol, ele vai auxiliar na reposição do equilíbrio dos níveis de proteína e lipídios no couro cabeludo. Também vai ter uma ação anti-inflamatória que vai auxiliar no crescimento, na hidratação, né? No aumento de expressão de proteínas, né? Associadas à queratina, a queratinização do fio. Então, nesse caso clínico, o que nós percebemos? Que quando o paciente chegou com a queixa de sumiço dos fios, ele foi logo tratado com um padrão ouro, finasterida e minoxidil, né? O que é comprovado cientificamente. O que esse estudo buscou mostrar para nós é que ele teve uma ótima resposta clínica com 10 sessões a cada 15 dias de mesoterapia. E o paciente, ele relatava que o cabelo, ele rebrotava, né? E acalmou a queda, sem aumento, com aumento, né, da espessura, da densidade desse fio. Após 20 sessões, é óbvio que ia melhorar muito mais se ele estava com uma boa resposta clínica aqui. Então, ele foi um tratamento muito bem tolerado, né? Sem evidências de efeitos adversos. O que isso significou para nós, então? Quando a gente realiza a técnica de mesoterapia, né, essas micropunturas que são realizadas no couro cabeludo, elas também auxiliam no processo de indução de fator de crescimento na área, né? Então, ela não é uma injeção profunda, mas consegue depositar ali o ativo e colocar também, realizar também a indução de fatores de crescimento, que é muito importante. Pode-se fazer uma leve massagem no couro cabeludo depois? Também pode, né? Então, só para amenizar um pouquinho da sensação e do desconforto que pode ser gerado.
Alguns pacientes sentem mais, outros menos. Mas não há necessidade de se utilizar um anestésico tópico. Depende, é claro, do paciente, mas daí você analisa bem. Mas é bem tolerável. Se você utilizar uma agulha extremamente fina, né, consegue ter um conforto maior. O objetivo, então, desse tratamento com a mesoterapia foi satisfatório, né? Como toda técnica minimamente invasiva, requer um diagnóstico correto, uma execução adequada, biossegurança, diagnóstico e planejamento do tratamento. Isso é imprescindível para sucesso em qualquer procedimento estético, né? Pode ocorrer intercorrência quando o profissional não tem experiência ou o treinamento requerido para tal. Então, é importante seguir também o código de ética e saber se você, profissional, né, esteta, pode ou não realizar o procedimento. São necessários mais estudos científicos para complementar, porque essa técnica ela não está totalmente padronizada cientificamente, né? E a gente precisa ter uma maior consistência de documentação, né? E reprodutibilidade dos resultados, porque isso é extremamente importante. Ela é uma técnica antiga, vocês devem estar se perguntando, mas como que não tem tanto embasamento científico se ela é antiga? Ela é antiga, mas para uso capilar, né, não tem tantos embasamentos científicos assim. Então, quando começou a se utilizar a mesoterapia, se utilizava para outras condições, né? Para aplicações, por exemplo, nas articulações, na pele, depois foi evoluindo, assim como todos os outros procedimentos estéticos, né? Eu sempre digo assim, muitas das técnicas que aparecem, né, por aí no mercado, não são extremamente inovadoras, né? Elas já vêm de um conhecimento empírico ou utilização em outras áreas da medicina, em outras áreas da saúde, e que são adaptadas para a estética, assim como equipamentos, né? E aí nós podemos associar a mesoterapia com outros protocolos. Nós temos que, num primeiro momento, se tiver inflamação, conter essa inflamação com máscaras, peelings capilares, óleos essenciais, que são muito relevantes, né, como terapia anti-inflamatória. E aí nós podemos utilizar associados, então, a um laser, um LED, né, que façam fotobioestimulação e, através da luz, induzam a formação de novos folículos, ao crescimento capilar. Podemos utilizar a técnica de microinfusão de medicamentos através da pele, de ativos, né? Microagulhamento, alta frequência, que tem uma grande ação bactericida, e a carboxiterapia. Além disso, nós associamos um tratamento home care com nutricosméticos, com loções, com soluções, né? Que tudo deve ser formulado também de acordo com as características desse couro cabeludo, seja em solução hidroalcoólica, alcoólica, né? Então, você, profissional, tem a condição de analisar. Uso de algum shampoo, suplementação oral, tudo isso deve ser analisado e planejado para o teu tratamento ter sucesso, né? Com o teu paciente. Então, a carboxiterapia, ela tem sido bastante utilizada, tá? Do que ela se trata? Então, uma infusão de gás carbônico embaixo da pele, promove aquela vasodilatação, fica vermelhinho após a aplicação, né? Sinalizando que ocorreu ali uma vasodilatação local. O que vai acontecer? Ela vai possibilitar a nutrição desses folículos, né? Lembrando que o nosso couro cabeludo, falando de uma forma bem simples, o nosso fio, ele se alimenta do que está na corrente sanguínea. Então, se você tiver uma carência nutricional, vitaminas, né, minerais, a carboxi pode não ser uma boa escolha, né? Muitas vezes ela fica um tratamento de manutenção, mas ela auxilia bastante na força, na resistência para o fio, remove as toxinas da fibra capilar, reduz porosidade. Então, você precisa sempre analisar essas combinações de forma adequada.
Aqui na lateral, eu apresento para vocês, né, a evolução, então, de um tratamento, do repovoamento aqui com os fios e o quanto melhorou o couro cabeludo, né, a textura. Entretanto, nós não temos muitos artigos publicados. Ouso dizer para vocês que eu encontrei no PubMed somente esse. E aqui, então, uma foto demonstrativa que é aplicada, então, com um equipo específico para carboxy, né? O gás é medicinal, estéril, e a agulha aqui é a 30G meio. Lembrando sempre da biossegurança, do uso do campo, da asepsia, né? No couro cabeludo. Outro procedimento, outro protocolo que podemos associar é com o laser de baixa potência. Aqui sim nós temos bastantes comprovações, embasamento científico. Tá? Então, através dessa luz que faz fotobioestimulação, né, ela devolve energia para as nossas mitocôndrias, consequentemente estimula o metabolismo celular, a divisão celular, síntese de ATP, de mediadores bioquímicos, né, que vão participar das rotas, então, energéticas e que vão também auxiliar na proliferação de fibroblastos e na síntese de colágeno. Então, ela não é somente utilizado para terapia capilar, mas sim para pele, para outras condições inestéticas. O laser de baixa potência, ele reduz a inflamação, ele pode ser bactericida, né, o LED azul, cicatrizante, então tem que ser analisado conforme o equipamento que você tem, né? E é claro que buscar estudos científicos para ter uma maior segurança, né, nos tratamentos e um respaldo do sucesso desse tratamento com associações. Aqui nós temos também a técnica de microagulhamento que pode ser associada à meso. Aí eu diria assim, fazer microagulhamento, então utiliza os ativos através da técnica de drug delivery. Então faz a permeação já. Você não precisa associar diretamente fazendo a mesoterapia e depois o microagulhamento, né? Que já vai ter micropunturas com o microagulhamento. E nessa imagem eu demonstro para vocês como a gente deve estar, né, para fazer o procedimento, ter o campo, a asepsia. Aqui eu estou fazendo o procedimento com a caneta, o que eu acho importante para utilizar, porque ela minimiza bastante a dor. Pode ser utilizado com aquele aparato de agulhas, o roller, tranquilamente, né? Então, aqui a gente protege essa caneta. Nós vamos colocar aqui. Aqui, então, eu explico, né? Como está sendo feito o drug delivery. Então, os ativos estão sendo colocados sobre o couro cabeludo dessa paciente. Percebam que ela tem pouco cabelo. Por que eu selecionei essa paciente para fazer esse vídeo e mostrar para vocês? Que a genética influencia. Se você não nasceu com muito cabelo, com muitos folículos, você não vai ficar cabeludo ao longo da vida, né? Você precisa estimular para manter ele e aumentar a densidade. Então, geneticamente, já vem condicionado. Como eu disse para vocês antes, na 22ª semana, né, do período embrionário, já temos, então, a quantificação desses folículos. Então, é realizado de forma bem tranquila, né? Eu gosto da caneta em função disso. Nós precisamos proteger, sim, a área e a caneta, né, de contaminações. Depois é trocado somente esse cartuchinho aqui de agulhas, é descartado e feita a asepsia da caneta. Então, aqui nessa mescla, no caso dessa paciente, tem biotina, né, minoxidil e alguns outros ativos que vão auxiliar na espessura do fio, né? Então, melhora a circulação local. Essa é uma técnica que induz a neoangiogênese, né? É uma técnica que tem comprovações científicas e que ela apresenta resultados maravilhosos. Tudo vai ser determinado, então, de acordo com a fisiologia, com o histórico clínico familiar, né? Com a tua interpretação
de exames laboratoriais, de exame tricoscópico, né? E também do home care. Tudo isso vai fazer uma diferença imensa quando você for quando você for proporcionar para o teu paciente esse tratamento. E aqui eu compartilho com vocês o resultado de apenas 4 sessões, tá? Poderia colocar uma imagem aqui de uma pessoa cabeluda? Já poderia, mas a gente tem que analisar a realidade, né? Aqui foram somente 4 sessões e olha a evolução desse paciente, né? Então, 4 sessões, sendo elas 3 de intradermoterapia e uma de microagulhamento. Então, nesse dia foi feita a sessão de microagulhamento, então sendo a 4ª sessão, e hoje o paciente vai ter com certeza desenvolvido muito mais fios, né? Porque esse paciente ainda não retornou aqui para o consultório, porque eu dou um intervalo de 30 dias entre as sessões. No caso dele, era esse o protocolo estabelecido, e ele com certeza vai continuar a fazer intradermoterapia com ativos que vão ajudar a estimular mais desses folículos. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que ouçam o que o seu cabelo pede e dê a ele o que ele precisa, né? Vamos transformar isso para o nosso paciente, interpretem o que o cabelo do paciente precisa e disponibilizem o melhor tratamento sempre. Aproveitem esses momentos de qualificação, né? Aproveitem. Nós estamos passando por momentos de dificuldade, né? A pandemia está aí, mas a gente tem que aproveitar também para fazer coisas boas, né? Como esse evento, que eu acho que contribui muito para a nossa formação, para os futuros profissionais, né? É um privilégio poder assistir de casa, sem precisar se deslocar. Vamos pensar o lado positivo da pandemia. E agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição pelo meu contato de e-mail, pelo meu Instagram. Será um prazer imenso compartilhar conhecimento e aprender também com vocês, porque essa troca para nós profissionais é fundamental. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um ótimo evento.